Sejam muito bem-vindos. Neste próximo vídeo nós vamos trabalhar e apresentar a forma de fazer um orçamento numa candidatura a medidas de formação cofinanciada. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui explícito é que a nossa base estará sempre na legislação em vigor, nacional e comunitária, e espelhada nos avisos de abertura dos concursos, das candidaturas. Isto é, o primeiro passo que nós devemos realizar é o de analisar o aviso de abertura, onde nas condições de financiamento, normalmente existe um capítulo com esse nome, nos vai remeter para toda a legislação em vigor referente ao tipo de candidatura que estamos a falar, e vai nos discriminar quais os custos elegíveis, os custos não elegíveis, os montantes máximos e toda a legislação sobre a qual nós nos devemos basear para fazer o nosso orçamento. Este exemplo que eu vos trago agora aqui tem em base a legislação que está agora em vigor para as últimas candidaturas que nós realizamos, sendo que estes valores vão depois flutuando e vão sendo alterados mediante as alterações legislativas que existem. Mas, muito importante, o primeiro passo é sempre, dentro dos avisos de abertura das candidaturas, existe um capítulo direcionado aos custos e ao financiamento, e é aí que nós encontramos a legislação sobre a qual nós devemos apoiar para fazer o nosso orçamento. Primeiro passo a seguir para fazermos um orçamento: definir o nosso plano de formação. Sem plano de formação não nos vai ser possível nós estabelecermos o nosso orçamento. Então, aquilo que nós devemos fazer é definir com o maior detalhe possível o plano de formação a que nos propomos. Quantas ações vou ter, que tipo de ações vão ser, para quem se vão destinar, que tipos de apoios é que os meus participantes vão poder usufruir. E eu aqui apresento-vos um exemplo de plano de formação. Optámos por apresentar com poucas ações, mas isto depois seria aqui tudo volátil, portanto, basta eu alterar aqui o número de ações, por exemplo, de 25 horas, que ele automaticamente vai atualizar os dados. Então, nós temos que separar as nossas ações por nível, horas e tipos de apoios. Neste caso, eu separei desta forma: ações de formação, ou FCDs, por exemplo, situadas entre o nível 1 e 3, com atribuição de bolsa, subsídio de transporte e subsídio de alimentação aos formandos. Quantas tenho? Tenho 3 de 25 horas, com um número médio de 17 formandos, e tenho 2 de 50 horas, na mesma com um número médio de 17 formandos. Depois, tenho as minhas ações de nível 1 a 3, em que não há atribuição de bolsa e de subsídio de transporte, em que há apenas atribuição do subsídio de alimentação. Aqui também aleatoriamente apresento 3 de 25 horas, 2 de 50 horas, e de seguida passamos para as ações de nível 4 a 5, opção com bolsa, transporte e subsídio de alimentação, opção apenas subsídio de alimentação. Porquê é que eu tive aqui que distinguir as ações de nível 1 a 3? Porque, de acordo com o aviso de abertura e com a legislação, a remuneração dos formadores é diferente numa ação de nível 1 a 3 ou numa ação de nível 4 a 5. Portanto, para eu poder calcular a verba que necessito de formadores, vou precisar de saber exatamente quantas horas tenho em cada um destes níveis. Pronto, lançado aqui o plano, obtemos aqui depois alguns dados que nos vão ser úteis mais à frente. Portanto, o número total de horas, aqui é a multiplicação, não é? Se eu tenho 25 horas, se eu tenho 3 ações de 25 horas, tenho aqui um total de 75 horas, 2 ações de 50, tenho um total de 100 horas, 3 ações de 25, novamente 75 horas, por aí fora. Depois aqui obtemos o volume de formação, que é o produto do número de horas total vezes o número de formandos em cada uma das ações. Nós trabalhamos sempre com o número médio de formandos, sendo que o mínimo são 15, o máximo são 25 ou 30, depende também dos avisos, mas quando fazemos os projetos temos que definir aqui um número médio sempre de formandos, neste caso optamos por 17. E aqui obtenho então o volume de formação,
para cada uma das minhas linhas e depois aqui em baixo tenho os indicadores totais. E por fim, solicitei aqui o volume de dias. Como é que eu calculo o volume de dias? O volume de dias serve-me aqui para, é-me útil aqui para depois chegar às verbas para subsídios de alimentação de formandos. Portanto, tenho aqui os meus indicadores. Aqui eles estão também resumidos novamente: número de horas total, número de horas de 25 horas, número de horas em UFCDs de 25 horas, número de horas em UFCDs de 50 horas, sendo que o somatório aqui tem que dar as 650 horas, número total de formandos, volume de formação total, número total de UFCDs de 25 horas, número total de UFCDs de 50 horas, número de UFCDs com bolsa, número de UFCDs de 50 horas com bolsa. E depois aqui ainda tenho um itemzinho que me remete para os números de dias por UFCD, que é útil para calcularmos aqui o valor dos subsídios de alimentação. Porquê? Nós sabemos que o subsídio de alimentação apenas é elegível a formandos que frequentem a formação em horário pós-laboral ou desempregados em que as sessões tenham uma duração superior a mínima de 3 horas, o que significa que numa ação de 25 horas o número máximo de dias em que eles podem usufruir do apoio são 8 dias, proporcionalmente numa ação de 50 horas o número máximo de dias em que pode decorrer a formação com apoio são 16 dias. Aqui importa-nos sempre trabalharmos nos limites máximos. Porquê? Porque senão corremos o risco de ficar sem verba em caso de necessidade. Imaginemos que eu prevejo fazer ações com a duração de 4 horas e faço estes cálculos com 4 horas, com sessões de 4 horas. Imediatamente aqui reduzo de 8 para 6 dias, não é? 6 vezes 4, 24, e depois a última hora é distribuída, mas 6 vezes 4, 24. Eu estou a retirar 2 dias aqui em termos de verba em cada numa ação, o que num projeto inteiro depois pode-me fazer falta se eu tiver necessidade de fazer ações com 3 horas. Portanto, nós vamos procurar sempre, quer na parte dos apoios a formandos, quer na parte dos formadores, quer na parte dos outros custos, trabalhar com os valores máximos, porque é preferível eu chegar ao final e ter verba excedente, do que estar a desenvolver o meu projeto e ficar sem verba para poder continuar. Aqui vamos então resumir os nossos indicadores físicos que nos vão ser úteis. Portanto, número total de horas de formação de nível 1 a 3, que era o que tínhamos aqui, portanto, são estas aqui. Número total de horas, são estas 350 horas que estão aqui. Número total de horas de formação de nível 4 a 5, como já disse, isto vai nos ser útil para calcular as verbas para formadores. Número de horas com bolsa de formação, número de horas com transporte, são as mesmas. Número total de formandos da operação, volume de formação com bolsa de formação, volume de dias de formação, volume de dias de formação com transporte, duração da operação em meses, isso também aqui neste caso é 36 porque está assim definido como duração máxima da candidatura, número de dias de formação com bolsa e transporte, número total de ações, número de ações com bolsa e transporte. Portanto, nós aqui vamos colocar todos os indicadores que nos lembrarmos e que precisamos para depois chegarmos aos indicadores financeiros. Valor dia dos encargos com alimentação. Aqui, o valor dia é aquele que é estipulado também pelas portarias, pela legislação, portanto, baseia-se no subsídio de alimentação atribuído à administração pública. Neste momento, situa-se nos 6 euros, portanto, o valor que nós pagamos aos formandos de subsídio de alimentação é este valor, 6 euros, por dia de formação com duração superior a 3 horas. Valor hora da bolsa, no caso dos formandos desempregados, situa-se o valor hora no 1,96€, sendo que a fórmula de cálculo está aqui representada e está definida na legislação. Nós depois temos aqui ao lado a forma de chegar ao cálculo. Portanto, isto baseia-se no IAS, no Indexante de Apoios Sociais, que todos os anos também é definido em portaria. Neste ano situa-se nos 509,26€. A legislação diz-nos que o valor da bolsa
não pode exceder os 50% do IAS, portanto, não pode exceder os 254,63 € e o número de horas depois é multiplicado o valor pelo número de horas de formação frequentado pelo formando, de acordo com esta a fórmula que está aqui. Portanto, chegamos ao valor hora de 1,96€, que corresponde numa ação de 25 horas a 48,97€, numa ação de 50 horas a 97,93€. Portanto, são estes os valores que nos vão ser úteis para depois pedirmos verbas nestas rúbricas. O valor do transporte, o valor por dia, chegamos lá também através da fórmula do cálculo do valor de transporte, que também está definida. No caso do valor de transporte, o valor máximo corresponde a 30% do IAS, ou seja, 152,78€, 152,78€, se nós dividirmos pelo número de dias úteis, que normalmente se situa entre os 21 ou os 22 dias, vamos dividir por 21, mais uma vez, numa medida preventiva e de irmos aos valores máximos, obtemos aqui o valor de 7,27€ por cada dia de formação. Portanto, estes números vão ser necessários para calcular os valores mais à frente. Depois temos os valores dos encargos com remuneração dos formadores. Para as ações de nível 1 a 3, situa-se nos 25€ mais IVA se aplicável. Mais uma vez, numa medida preventiva, vamos selecionar o valor sempre 25€ mais IVA, porque caso o formador não tenha IVA, não temos problema, mas caso os formadores tenham IVA e nós não tenhamos solicitado o montante do IVA, ficamos sem verba para cobrir essa despesa de IVA. 25€ mais IVA para nível 1 a 3, 30€ mais IVA para nível 4 a 5. Depois temos o valor do seguro por formando. Aqui no valor do seguro, nós estipulamos aqui um valor de 3,5€, isto baseado um pouco nos estudos de mercado que já temos, mas aqui é importante fazerem sempre um pequeno estudo de mercado, de contactarem 2 ou 3 seguradoras, pedirem simulações de apólices para ver se conseguem chegar a um valor por ação, de 25 ou de 50 horas, ou a um valor por formando mais ou menos estimado também, para colocar aqui. E depois temos aqui este valor de 3,19€, que também é o custo hora por formando máximo, que corresponde ao valor que é atribuído às entidades formadoras, neste caso, para cobrirem todas as despesas que têm inerentes ao projeto, de formação. Sejam essas despesas relacionadas com o seu pessoal, os encargos com a coordenação e com a gestão do projeto, com o material afeto ao projeto, com rendas de salas, aluguéis de salas, fotocópias, capas, material didático. Portanto, aqui luz, água, tudo, internet, todas as despesas que a entidade formadora terão que caber nestes 3,19€ por hora por formando. Pronto, já vamos ver como é que se multiplica aqui mais à frente. Então, neste momento, temos aqui os indicadores todos de que precisamos para fazer o nosso orçamento à partida. Vamos resumi-los aqui, portanto, vamos olhar para já aqui só para a coluna que diz total, ok? O meu número de formandos por ação, neste caso, está sempre estipulado em 17. O número total de horas, o valor vem lá de cima, já eram 650 horas. Tenho 18 ações e o meu volume total é de 11.050 de volume de formação. Rúbrica de formadores. Vamos então agora calcular. Aqui vai ser um somatório, aqui também já é o somatório. Vamos aqui, 1.4.1, formadores externos de nível 1 a 3. Neste caso, nós estamos a trabalhar com formadores externos. Se trabalharmos com formadores internos, temos que colocar valores nessas linhas que surgem. O valor está estipulado também, o método de cálculo está estipulado na legislação e baseia-se no valor do vencimento do formador interno. Portanto, o ordenado da pessoa é X, corresponde a um valor hora, de acordo com a fórmula de cálculo que eles apresentam, de X, e vamos multiplicar o valor hora
pelo número de horas de formação dadas, está bem? Aqui estamos a trabalhar com formadores externos. Portanto, formadores externos de nível 1 a 3, eu vou ver, fui buscar o valor hora e multipliquei-o pelo número de horas. Ok? Simples. Nível 4 a 5, fizemos exatamente a mesma coisa. O valor hora do formador, nível 4 a 5, neste caso 36,90, e multiplicamos pelo número de horas, que eram as 300. O somatório dá então os 21.832,50 e aqui na parte 1 temos os 21.832,50. Porquê é que aparecem aqui estes valores repetidos? Porque para além da remuneração dos formadores, poderia haver aqui ainda despesas com deslocações de formadores. Neste caso, nós optamos por não incluir. Caso pretendam incluir, têm que analisar também detalhadamente a legislação para ver que tipo de despesas e em que moldes é que elas é que são elegíveis aqui para apresentar, e depois, mediante o tipo de despesas, fazer os cálculos para chegar aos valores. Ao nível dos formandos, as nossas subrúbricas incluem as bolsas, a alimentação, o transporte e os seguros. Portanto, nas bolsas, o nosso método de cálculo foi o valor hora da bolsa a multiplicar pelo volume de formação com bolsa. O volume de formação resulta do número de horas de formação com bolsa vezes o número de formandos. Correto? Que é aqui. Portanto, o número de formação de horas com bolsa vezes o número de formandos, que é sempre os 17, que me permite então obter aqui o volume de formação com bolsa, e obtido o volume, multiplico pelo valor hora e chego aqui ao meu valor. No caso da alimentação, estamos a falar de dias de formação, portanto vamos ter o volume de dias, que obtive da mesma forma, portanto o número de dias de formação multiplicado pelo número de formandos, sempre. Portanto, obtido o volume de dias de formação, multiplico pelo valor unitário, que são os 6 euros. Ok? Está aqui. Os 6 euros vezes o volume de dias. E para o transporte, a lógica é a mesma. Tenho o valor por dia a multiplicar pelo número de dias de formação de bolsa com transporte, a multiplicar pelo número de formandos. Neste caso não fizemos com o volume, poderíamos ter feito este volume e o valor seria igual. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se eu aqui fizesse este vezes este, que seria o volume de dias com transporte, portanto se eu fizesse agora este vezes o meu valor unitário, daria 12.853,36, que é exatamente a mesma coisa. Está bem? No cálculo do seguro, aqui optamos então por apresentar um valor por formando. Pegamos no nosso valor por formando e vamos multiplicar pelo número total de formandos. E dá-nos também aqui a verba para o seguro. Por fim, chegamos àquela verba que eu estava há pouco a mencionar, que é a verba destinada a cobrir as despesas da entidade formadora. Neste caso aparecem como uma operação com custos simplificados, que eles denominam de OCS, e aqui inclui os encargos com o pessoal afeto à formação, tudo o que são encargos com rendas, alugueres e amortizações, encargos diretos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação da ação, e encargos gerais do projeto. Portanto, neste caso, a conta é feita de forma diferente. Eu baseei-me imediatamente no valor dos 3,19€, que é aquele que está estipulado, e multiplico pelo... Onde é que está? Pelo volume de formação total, que está aqui. Ok? Chego à verba imediatamente, portanto estamos a falar aqui dos meus 35.249,50€, e depois vou distribuí-la por estas 4 categorias. Esta distribuição pelas 4 categorias não tem uma distribuição definida, portanto podem distribuir aqui da forma como
tiver mais lógica para vocês quando estiverem a preparar o projeto. Nós, no caso, distribuímos estes 35.249,50 € da seguinte forma: alocamos 65% da verba aos encargos com pessoal, 15% aos encargos com rendas, alugueres e amortizações e 15% aos encargos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação e 5% com os encargos gerais do projeto. Sendo que normalmente estas rúbricas também não são estanques e é possível transitar verba entre as rúbricas de 3 a 6, caso se esgote a verba de uma das rúbricas e tenham ainda verba disponível noutra. Da nossa experiência, os recursos humanos afetos à formação são a despesa maior, daí termos alocado estes 65%, mas isso depois só vocês em cada realidade é que poderão decidir qual a percentagem a alocar, salientando mais uma vez que estas verbas são flexíveis entre si. Pronto, chegamos neste momento ao nosso orçamento. Temos aqui o nosso total, que corresponde ao somatório das rúbricas dos formadores, dos formandos, e ele aqui, pronto, aqui por acaso somei rúbrica a rúbrica. No entanto, se eu somasse aqui com o total, o resultado é exatamente o mesmo. Chegamos ao nosso orçamento total. Neste caso, de acordo com o aviso, o projeto ia ser executado em 36 meses. O que é que isto significa? Que eu vou ter vários anos, ele vai passar por vários anos. E em candidatura é-me pedido que eu discrimine o valor atribuído a cada ano. Nós aqui, a maneira que nós estipulamos aqui teve a ver com a divisão proporcional por anos civis, isto é, o projeto está pensado para ter 5 meses de execução em 2024, 12 em 2025, 12 em 2026 e 7 em 2027. E vamos tentar chegar aqui de uma forma proporcional ao número de horas e de ações, considerando os meses civis de execução. Foi o método que encontramos, poderá haver outros, poderão fazer um cálculo por custos de ação a ação e depois, baseado no número de ações em cada ano, multiplicar esses custos. Isto depois é um método que terão que selecionar sempre que vos seja pedido para distribuir as verbas por anos civis. Existem candidaturas em que isso nem sequer é solicitado, portanto nós fazemos o pedido do orçamento global e não é necessário discriminar por anos civis. Aqui era-nos solicitada essa discriminação, optámos por fazer essa discriminação, essa separação mediante o número de horas e de ações a executar por anos civis. Portanto, baseámos-nos aqui, fizemos aqui os nossos cálculos. Chegados ao número de horas, aqui 90, teríamos das 650 horas totais, teríamos cerca de 90 horas em 2024, 216 em 2025-26 e 126 em 2027. E, portanto, colocando aqui estas horas, procuramos a ponderação. As 90 horas de 2025 e 2024 correspondem a cerca de 13,89% do projeto. O que é que nós fizemos? Chegámos aqui à célula de 2024. Peço desculpa. Aqui, também ainda não, é esta. Chegámos aqui às células que preenchemos, portanto, o valor total e multiplicamos e demos-lhe a ponderação, procuramos 13,89% desse valor. 13,89 aqui 33,3, aqui mais 33,3 e aqui 19,44, o que nos permitiu distribuir as verbas pelos nossos anos civis. Pronto, de uma forma geral, depois replicamos isto para todos os valores que foram introduzidos e chegamos aos montantes distribuídos aqui por ano civil. Diria aqui que o mais importante é sempre, quando estamos a preparar um orçamento, analisar de forma detalhada os valores máximos com que estamos a trabalhar.
fazer sempre o orçamento tendo em conta os valores máximos que temos disponíveis, e depois adaptar e estar atento aos avisos de abertura e verificar exatamente quais os tipos de apoios e de verbas que temos disponíveis e que podemos alocar ao nosso projeto. Espero que tenha sido útil este vídeo. Alguma questão? Depois disponham. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada por terem estado connosco. Aproveitem para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook ou LinkedIn, mas também saber as nossas novidades no site da Índice Máximo, e aqui estão os nossos dados de contacto. As próximas formações da Índice Máximo são mediação de cursos EFA, da candidatura à execução. Já está disponível o e-formador em um formato totalmente assíncrono. É 100% reembolsável pelo cheque formação digital para moradores no continente. O técnico superior de segurança e higiene no trabalho regressa em setembro. E também em setembro temos a formação avançada em gestão de recursos humanos.